Guarulhos, eu gosto de você. 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 E começamos mais um Guarulhos, eu gosto de você, e trazendo aqui uma figura para lá de conhecida da cidade e para lá de querida na cidade, porque é um sindicalista que consegue perpassar por toda a sociedade, falar com todas as tribos, com todas as legendas, enfim. É o nosso querido Josinaldo Cabeça. Prazer tê-lo aqui hoje. Olá, Maurício. Obrigado pelo convite aí. Boa noite a todos que nos assistem aí. Mais uma vez, prazer estar aqui batendo papo com você. E o Guarulhos Gosta de Você é um programa já bem conhecido da cidade. E você também é uma figura muito conhecida que faz parte do diário oficial político da nossa cidade. O Guarulhos eu Olha, gosto de diário você. oficial político. O Guarulhos eu gosto de você, na verdade, gente, eu sempre falo isso, eu sempre fui uma pessoa muito grata, eu não sou ingrato. E era um projeto meu que já estava na minha casa há uns 10 anos, e quando eu trabalhei no Sindicato dos Metalúrgicos, o presidente era o Pereira, estava todo mundo querendo fazer que o sindicato fizesse um programa na televisão. Falei, Pereira, tem que ser TV aberta, e o Cabeça, a gente sempre convivendo ali juntos. E aí o que fez o sindicato? Toparam a ideia, a gente colocou o Guarulhos Eu Gosto de Você na TV Gazeta, isso já tem 20 anos, Cabeça. E o Cabeça participou de tudo isso, fazendo parte da diretoria, você, Barros, Knupp, nós conseguimos fechar o horário com a TV, né, com a TV Gazeta, e colocar o Guarulhos Eu Gosto de Você, falar de Guarulhos para o Brasil inteiro. Eu lembro até que o presidente da Casper Libero, Luiz Francisco, falou para mim, mas você vai gastar essa grana toda para falar Guarulhos Eu Gosto de Você na televisão? Mas nós Sim, somos guarulhenses, gostamos de Guarulhos, né? essa era e continua sendo a ideia, e por isso que a gente está trazendo as pessoas que fazem a cidade e que têm relevância e importância, não só na sociedade guarulhense, mas também fora dela, e o Cabeça é uma das pessoas que representa Guarulhos muito bem no cenário estadual e nacional com os sindicatos metalúrgicos. Obrigado por ter vindo hoje. Maurício, Guarulhos é uma cidade muito importante para mim, especialmente, que cheguei aqui com 14 anos de idade, me abraçou, e aqui construir a minha vida, construir família, né? A gente cria raiz e começa a defender a cidade por tudo que ela nos representa na nossa vida pessoal, profissional. Guarulhos é uma cidade que é maior do que 17 capital brasileira, né? Isso a gente não pode deixar de falar. É uma das cidades mais conhecidas do mundo, devido ao aeroporto de Guarulhos. E também é uma cidade industrializada, onde trouxe muitos nordestinos para cá e que acolheu muito bem e que acolhe até hoje. Guarulhos é uma cidade maravilhosa e a gente precisa defender a nossa cidade onde a gente mora, trabalha e produz. Aliás, eu fiz uma pesquisa com o Ibope em 97 ou 98 para saber quem fazia Guarulhos, né? E 8% da população, segundo o Ibope, naquela pesquisa, era de Pernambuco. Então, Guarulhos, no geral, tem 500 mil nordestinos, de 1.400.000 habitantes, né? Próximo disso, aí, segundo o IBGE, 500 mil são nordestinos, pessoas que vieram do Nordeste. E aí, se pegar os nordestinos originários, como eu, e os filhos dos nordestinos, a gente aí representa aí 70% da cidade. Então não dá para arrumar uma briga com os nordestinos em Guarulhos, não, tá? É uma cidade nordestina. Vamos lá. Antes, porém, de a gente dar sequência, é impossível não deixar de falar. Eu consegui ainda fazer essa matéria muito rapidamente no telefone celular do prédio da construtora Salema ali na Madame Cury, que caiu. Por favor, pode pôr a matéria, João? E o Guarulhos Eu Gosto de Você está hoje aqui na rua Madame Cury, né? Para mostrar para vocês o que já estava previsto para acontecer há muito tempo. A queda desse prédio aqui, na Madame Cury, como você está vendo, os escombros de um prédio de uma disputa entre a Defesa Civil, a Prefeitura de Guarulhos e a construtora Salema, de Fernando Salema, o mesmo responsável daquele prédio que caiu em 2013 ali no Anel Viário, né? Esse prédio, ele morava aqui e alugava esse prédio para várias pessoas, que vai até aquele lá do fundo. E nós fizemos aqui matéria à época a respeito dos problemas que esse prédio trazia e que já tinha sido condenado pela Defesa Civil. No entanto, houve judicialização desse processo e ele conseguiu segurar os moradores aqui até 2015 ainda. Agora, em 2015, eles foram removidos aqui desse prédio e mesmo assim houve uma nova judicialização de Fernando Salema, engenheiro,
E agora temos aqui na madrugada desse dia 2, às 2h30 da manhã, dessa segunda-feira, o prédio veio abaixo, né? A gente vai aqui procurar o Eduardo. Por favor, Eduardo, você poderia nos dizer o que realmente aconteceu? Porque, na verdade, a gente sabe que esse prédio já estava condenado pela Defesa Civil desde 2013, 2014. E o que está fazendo hoje a Defesa Civil aqui para preservar o local e se teve alguma vítima ou não aqui? Se teve vítima a gente não sabe, né, França? A gente não tem como saber ainda. A gente veio aqui a fazer a vistoria com nossos técnicos, né, que ocorreu durante o período noturno, né? E vai ser interditado algumas casas ao fundo. A frente já desceu, né? E agora o risco iminente está na iminência tá no prédio que ficou na parte de trás. Quer dizer, aquele prédio então ali na parte de trás que fazia parte da mesma estrutura, isso, ainda continua sob risco. Sob risco, e a gente isolou o perímetro, né? E estamos agora aguardando o que vai ser feito pela prefeitura, né? Tá certo, muito obrigado. E aí, Guarulhos, eu gosto de você mostrando aqui o que estava como anunciado já há muito tempo, há 10 anos, mais de 10 anos, e o prédio veio abaixo, graças a Deus, pelo menos até o momento, nenhuma notícia de vítimas neste acidente que já estava escrito. A gente vai falar mais aí do estúdio. Eu acompanhei toda essa história. Em 2013, a gente estava na televisão, não mais na TV Gazeta, mas na Mix TV, com o Guarulhos Eu Gosto de Você, a gente acompanhou a queda que fez uma vítima, Edenilson, se eu não me engano, que era um dos trabalhadores que um saiu para comprar um lanche, o outro ficou lá e tentou fugir, acabou soterrado e acabou falecendo. A Defesa Civil diz que não tem ideia se tem vítimas, por quê? Esse prédio, 2015, eles removeram os moradores, só que pessoal em situação de rua estava ocupando esse local. Então não se sabe se tinha ou não alguém lá dentro. E veja bem, ano passado, 2025, a Defesa Civil pediu na Justiça para fazer a demolição desse prédio. Mas o Fernando Madeira Salema, dono da construtora, dono desse prédio, ele entrou novamente com recurso dizendo que não, que o prédio estava em condições. É absurdo isso. No fundo daquele prédio, eu estive lá, no fundo, aquele prédio que ainda estava de pé, morava uma amiga nossa, cabeça, a Cláudia Baruch. Ela morava naquele prédio e ela disse, Maurício, esse cara desse prédio que caiu, que foi em 2013 isso, eu moro lá no prédio e eu acho, estou ouvindo estralos, tem rachaduras. Em 2013, eu estive lá em 2014, conheci o Fernando Salema, o advogado dele era o Maurício Monteagudo, enfim, isso mostra o que a letargia da justiça, muitas vezes com vários recursos que são colocados pelas pessoas, acaba colocando em risco a vida de todo mundo. Imagina se ainda tivesse gente morando aí. A Defesa Civil conseguiu tirar, mesmo assim não conseguiu fazer a demolição, o prédio desabou. Será que tinha morador de rua lá dentro? A gente não sabe, nem a Defesa Civil, e agora eles vão fazer buscas para saber se houve ou não alguma vítima, porque até então ninguém tem essa resposta. Difícil, né, cabeça? Deus queira que não tenha acontecido nenhum acidente fatal lá, né? E espero que estejam realmente fazendo essa investigação. 2h30 da manhã, pessoa? Que medo, que susto. Se estiver morando gente, com certeza algo grave aconteceu. Espero que não, né? A casa do lado foi abalada, né? E tal. Complica a vida de todo mundo. Mas enfim, vamos lá. A Defesa Civil sabe o que está fazendo. Alguém tem que correr atrás disso. Agora vamos falar do Cabeça. Cabeça, como eu disse, você representando aqui com a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, tem uma importância bastante grande no mundo político da cidade, no mundo político nacional. Sim. Através da Força Sindical, você que está junto com o Paulinho da Força, enfim. Sempre... Não estou junto. Não está mais, não? Não. Mas vocês caminharam junto durante muito tempo. Paulinho foi presidente da Força, né? Hoje ele preside o Partido Solidariedade, um partido que está no centro-direita, partido hoje de direita. Eu caminhei com o Paulinho quando ele era do PDT. Eu continuo no PDT. Eu estou no PDT desde 2005, né? Nunca fui filiado a outro partido, continuo no PDT, sou presidente do PDT municipal. E o Paulinho é presidente do Solidariedade Nacional. Né? Então, assim, é totalmente diferente, decisões diferentes, partidos diferentes. E as decisões dele, hoje, eu não concordo com as decisões dele. Então, assim, politicamente, a gente não corre junto faz muitos anos. Não conversa mais? Não, conversar, eu converso. Não conversa mais politicamente. A gente conversa, eu converso até com um político do PL, de qualquer partido, do Cidadania, do PP. Eu convivo no mundo político porque o processo democrático exige isso da gente.
A gente tem que dialogar, tem que conversar sobre o que interessa para cada categoria, e no caso, a classe metalúrgica, a classe trabalhadora. Então eu dialogo com todo mundo. Só que eu não sou obrigado a concordar com um posicionamento político, com projetos que prejudica a classe trabalhadora ou que fere o processo democrático. Então, se defender a democracia, se defender aquilo que interessa para a classe trabalhadora, eu vou estar dialogando. E aqueles que não defendem essa ala, eu apenas dialogo, respeito e vou debater aquilo que é interessante, não só para os meus pensamentos políticos, minha corrente ideológica, mas para aqueles que eu represento, que é os trabalhadores. Não tem sentido nenhum eu concordar com nenhuma opinião que prejudique a classe trabalhadora, porque eu sou trabalhador, sou metalúrgico e defendo os trabalhadores. Agora eu pergunto para você o seguinte, Cabeça, a gente teve uma baita alteração, né, na vida sindical. Os sindicatos eles tinham uma vida tranquila, né, porque afinal de contas, tranquila entre aspas, mas pelo menos financeiramente para atender os seus projetos, a representar o Tinha trabalhador, Tem uma arrecadação, tinha uma arrecadação. garantida, que era o Isso. imposto sindical. Aí depois veio, tiraram essa arrecadação, diminuiu, complicou um pouco mais a situação e hoje você tem, além de tudo isso, as redes sociais que dominaram a comunicação. Eu pergunto para você, dentro desse novo universo, como é que o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, né, que pega Arujá, Mariporã e tal, como é que o sindicato existe, né, ou atua junto à classe trabalhadora nesse momento? Bom, o sindicato continua atuando, mesmo depois da reforma trabalhista do Michel Temer em 2017. O imposto sindical foi criado por Getúlio Vargas, lá em 43, quando ele criou a CLT, e foi, né, homologado na Constituição de 88, ele ainda existe, né? Está na Constituição, o imposto sindical. E a reforma trabalhista de 2017 mudou apenas que o trabalhador tem que concordar com o desconto, mas ele está lá, regulamentado na Constituição. E a reforma de 2017, do Michel Temer, que retirou vários direitos dos trabalhadores, também retirou o imposto sindical, desde que o trabalhador tenha que assinar concordando. Tem muitos trabalhadores que ainda concordam em descontar. Aquele que concorda em descontar, a empresa é obrigada a descontar e repassar à entidade sindical. Mas tudo isso foi para fazer uma campanha nacional contra o movimento sindical, contra os sindicatos. Tudo isso orquestrado pela extrema-direita, que aí, na sequência, retirou a Dilma Rousseff do poder, porque foi retirada do poder para poder homologar essa reforma, porque se ela tivesse lá como presidente, ela não ia sancionar as reformas trabalhistas retirando direitos dos trabalhadores. Por isso que veio o golpe para tirá-la do poder. Bom, agora aí você continua. Eu tô vendo que você está com um livro aí, você tá para falar dele. Eu trouxe um livro para você, Maurício. Você é um Ah. cara que tramita também em todas as correntes políticas, embora você tenha posicionamento mais à direita, eu sei disso, mas eu trouxe aqui um livro para você poder ler aí, a hora que você tiver um tempo, que é o Carrascos da Ditadura. Deixa eu ver aqui. Carrasco da Ditadura, Levanta. Daqui. Aí, isso. que fez Aí. 50 anos, né? E, ó, Aí, dá para ver. dá para ver, né? Daqui para mim. Mostra aí na câmera aí. Eu não vou pedir para você autografar, só vou pedir para Faz falar, ô amigo. 50 anos da morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho, metalúrgico de São Paulo, que foi assassinado no DOI-CODE em São Paulo pela ditadura, pelos torturadores do Coronel Ustra, né? Então é um livro que tem depoimento de vários ex-presidentes, né? Fernando Henrique, do Lula, de outros presidentes aí também da época, e dos 50 anos que a gente passou aí de anos de chumbo, né, da ditadura. O aniversário da morte dele foi agora em janeiro. E um metalúrgico que ficou como uma lenda, uma referência da luta sindical no Brasil. E por isso que tem na Constituição hoje, né, o Dia do Delegado Sindical, que é em janeiro, dia 17 de janeiro. Foi justamente por causa da luta desse metalúrgico aí que foi assassinado pela ditadura militar. Então é uma lenda, é uma história real. Tem depoimentos de várias personalidades, vários políticos, vários ex-ministros, afirmando que ele foi morto aí pela ditadura militar. Em janeiro de 76, né? Exatamente. Eu tinha 16 anos, eu vou te falar uma coisa, Cabeça. Tudo que é radical, tanto de um lado como do outro, eu falo que esse papo de direita e esquerda às vezes me deixa louco. Tá? Porque, na verdade, não dá para concordar com alguma coisa desse tipo.
A gente tem que Depois trabalhar. você leia com o Não dá, não tempo dá, e não dá, tal. não dá. Meu pai era policial. Meu pai era policial nesse período. E ele nunca participou de nada dessas coisas. Ele sempre se recusava. Eu lembro de várias ações que tinha. Lembra do Esquadrão da Morte? Aí tem depoimento Então de você cara tem- que era do exército, que era da polícia, que era do sistema e que era contra e inclusive eles deram depoimentos como testemunha do que esse trabalhador, Manuel Fiel Filho, foi assassinado e que eles não concordavam com esses métodos de torturas. É, porque você tem, tanto de um lado como do outro, a mesma coisa. Então fica bastante ruim, né? A gente vê pelo mundo, a sociedade, com essa divisão que ainda continua existindo, no mundo inteiro, e o mundo passando por uma mudança radical, né? A gente vê países que parecia consolidada a estrutura política daquele país, como o Irã agora, né? Dando tiro nas pessoas na rua porque não concordam com os ayatollahs. Ou seja, ou é do meu jeito, ou então eu dou tiro em vocês. Então, Extremidade não é bom. o Brasil e Guarulhos, a gente está falando tudo isso aqui dentro do Guarulhos, eu gosto de você, porque nós estamos em Guarulhos. E todo Sim. guarulhense está dentro desse contexto. Cabeça, nós estamos agora vivendo o ano político. Nós vamos eleger aí deputados federais, estaduais, senadores, presidente, governadores. O que você espera, né? O que você espera desse ano? Qual é a avaliação, como você, como presidente do PDT, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, espera para essa eleição? O que você acha? Como é que você está vendo esse cenário? Eu espero que o povo brasileiro, que o eleitorado, que a classe trabalhadora, que o cidadão, que as mulheres, os homens e a juventude desse país, toda a sociedade, analise o legado de cada governo. Analise o legado, vamos pegar aqui dos últimos 30 anos, porque se a gente começar a falar de coisas de 50, 60 anos para trás, a juventude não vai entender nada. Né? Quem nasceu de 90 para cá, já nasceu em um processo democrático, aonde não tem noção do que é a tortura da ditadura. Você ainda conheceu um pouco da história, né? Naquele momento que você era adolescente, você era jovem, ainda conviveu um pouco. Mas quem nasceu de 1990 para cá não tem noção do que era o Brasil nos anos 60, 70, 80, tá certo? Do que a classe trabalhadora sofreu tanto para conquistar os direitos que hoje a juventude usufrui. Todos os direitos foram conquistados pela luta da classe trabalhadora. Então, quem nasceu de 90 para cá já pegou, né, governos democráticos, Fernando Henrique, Collor de Mello. Aliás, o Collor foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar. A nossa democracia é recente. Então, eu espero que o povo analise, procurem no Google o que cada governo deixou de positivo para a sociedade nos últimos 30 anos. Né? Pega o governo Collor de Mello, pega Itamar Franco, pesquisem, pega o governo Fernando Henrique, pega o governo Lula, pega o governo Dilma, pega o governo Bolsonaro, pega o governo Michel Temer e pegue o atual. E veja quem construiu mais escolas federais, quem deu mais investimento para a educação, qual foi o período de melhor você está inflação. direcionando. Não, mas fazer um apanhado eu geral. tô orientando, geral. eu tô orientando o eleitor a pesquisar o legado de cada governo. Eu não estou dizendo vote no A ou vote no B. Sim, sim. Eu estou dizendo o seguinte: pesquise o legado de cada governante. Cabeça, O que cada um construiu. Então, o que eu. Não, deixa eu responder. Tá. Você me perguntou, Não, eu não, não. É só para você Deixe continuar eu no mesmo responder. É só você continuar. Você não vai no mesmo- deixar eu responder? Vou. É só continuar. Fazia tempo que eu não sentia vontade, só com saudade disso. Você está me cortando não meu tô. raciocínio. Não, peraí. Em cima desse seu raciocínio, eu queria que você esticasse um pouquinho. Você acha que essa juventude faz mesmo essa análise? Eu quero que a juventude que esteja assistindo o nosso programa aqui, o seu programa, a nossa conversa, analise, estude e pesquise. Porque a juventude hoje está no mercado de trabalho com toda a facilidade que tem a rede social, toda a facilidade que tem a democracia dele debater, dele conhecer. Agora, ele não esqueça que essa conquista, essa liberdade foi conquistada pelos trabalhadores lá de trás, pela esquerda, pela luta sindical. O que não pode esquecer é isso. Né? Quem foi que enfrentou a ditadura? Quem foi que conquistou os direitos sociais? Quem foi que conquistou os direitos trabalhistas? Foi a direita ou foi a esquerda? Sem a esquerda não tinha democracia, porque quem apoiou
os militares para dar o golpe de Estado e retirar João Goulart, quem apoiou foi a direita. Então, eu convivo com todo mundo da direita, mas eu gosto de debater democraticamente, sem falar em arma, sem falar em dar tiro, sem andar armado, sem andar com segurança. Eu sou um metalúrgico, eu sou um operário. Então, eu tenho conhecimento político de fazer o debate político democraticamente, sem falar em arma. Então, mas aí me diz uma coisa. Agora, se não estudar para ver o que Fernando Henrique fez para a classe trabalhadora, eu sou trabalhador, tenho que defender os trabalhadores. O que Collor de Mello fez, o que Fernando Henrique fez, o que Itamar Franco fez, aí vem Fernando Henrique na sequência, o que Lula fez, o que Dilma fez, o que Michel Temer fez, o que Bolsonaro fez, o que Lula está fazendo. Então vamos analisar cada período governado por cada homem desse para ver o que foi melhor para o povo brasileiro. Então é fácil de entender. Agora, se você que é trabalhador, você que está me ouvindo, me assistindo, não entender que você precisa de mão de obra legalizada, você precisa de proteção social, você precisa de investimento do SUS. Quem precisa de políticas públicas, né, colocadas por cada governo é o pobre. Porque o rico não está nem aí para o SUS, está sucateado, porque ele tem plano de saúde para atender ele no Einstein, né, no Oswaldo Cruz em São Paulo, nos hospitais particulares. Então você que é pobre, trabalhador, precisa do SUS, precisa de educação pública de qualidade, precisa de segurança pública, precisa de habitação. Você precisa de proteção do Estado. E para ter proteção do Estado, tem que ter governo progressista, que pense no povo. Tá bom, agora vamos lá. Beleza, agora... Pode falar. Posso falar agora? Pode me... Fazia tempo que a gente não... Eu vou autorizar você a me cortar. Fazia tempo que a gente não batia assim. Pena que já está acabando o programa, mas tem 6 minutos ainda, então eu quero te perguntar o seguinte: dentro desse discurso todo que você fez... Não é discurso, não. Discurso é. Lógico que é informação não, é discurso. real. Tudo que a gente fala é discurso. Não, mas eu não estou discursando. Eu não. estou informando tá bom, a então, verdade. Dentro dessas etapas. É só pesquisar. Tá bom, vamos nessa então. Dentro das informações discursivas que você fez, quando você relata, você discursa. Então você, ao fazer isso, e mostrar o conhecimento que você tem e os pontos de vista que você defende esses pontos de vista, eu queria saber o seguinte: existe a possibilidade do Cabeça se lançar esse ano candidato a deputado ou algum cargo político? Existe? Sim, existe. Existe a possibilidade de eu ser candidato a federal. O meu candidato a federal hoje se chama Miguel Torres, presidente dos Metalúrgicos de São Paulo, que é o presidente atual da Força Sindical, é uma pessoa que tem muito conhecimento político, é um veterano de luta, conhece muito bem o jogo político em Brasília, está preparado para ser um deputado federal, mas ainda ele está terminando aí um tratamento de saúde. Se ele ficar legal, bem curado, vamos dizer assim, até os próximos 90 dias, ele vai sair candidato. Caso ele decida não sair por questão de saúde, aí a gente vai analisar junto com o ministro Lupe, junto com o partido aqui em Guarulhos, junto com a estadual, junto com o nosso time sindical do estado de São Paulo, da cidade de Guarulhos. Nós vamos analisar as condições. Existe essa possibilidade de eu sair candidato a federal. Pelo PDT. Pelo PDT. É isso. E o Nakashima continua... Nakashima estadual. Nakashima é meu candidato a estadual, Sim. porque ele está no PDT, né? Eu apoio o Nakashima estadual. Tem feito um bom trabalho em defesa das mulheres. Já aproveito para mandar um abraço para ele e também para o nosso amigo vereador Guto Tavares, que é do PDT, e a todos que realmente queiram fazer o debate político. E eu apoio, sabe, pessoas que tenham a coragem de fazer o debate, que tenham a paciência de debater, que tenham a paciência de ouvir, porque eu também ouço a direita. Achei uma indireta para mim. Eu ouço a direita, eu também aprendo com as outras pessoas, né? Gosto de ouvir quem pensa diferente de mim. Agora, não dá para a gente negar os fatos, o legado de cada governante, seja ele municipal, estadual ou federal. Dá tempo de fazer rapidinho um apelo aqui. Eu entrevistei o Thiago Surfista no programa passado. Aliás, eu vi ele ontem lá no bloco do carnaval, o Guarulhos Merece Mais, do Guto Tavares. Então, eu queria saber o seguinte, vocês vão fazer, o sindicato poderia estar entrando nesse processo eleitoral aqui dentro de Guarulhos, para que nós elegêssemos candidatos da nossa cidade? Porque a gente tem condição, a gente é muito pouco representado. Poderíamos eleger aí 4 ou 5 deputados federais, 4 ou 5 estaduais, e a gente tem apenas 2 aqui no estado e 1 em Brasília. Sim. Então, você acha que é viável
O sindicato pretende fazer essa campanha? Vote nos candidatos da É cidade. viável votar, procurar os candidatos da cidade para votar. É importante. O Guarulhos tem quase 900 mil eleitores aptos a votar. É importante. Agora, o que é que eu oriento enquanto metalúrgico, militante, enquanto trabalhador? Analisem quem já é deputado. Como que ele se comportou nas reformas trabalhistas e previdenciárias que prejudicou a classe trabalhadora. Se o cara já é deputado, veja como é que ele se comportou nas últimas votações, se foi a favor ou contra o povo. Agora, se ele nunca foi eleito, se ele nunca foi eleito e se ele está sendo candidato pela primeira vez, analise as propostas. Eu acho que dentro do processo democrático, tanto o eleitor que se identifica com a direita e com a esquerda, né, tem que analisar quem é o candidato e qual é as propostas dele, por que ele quer ser candidato e quem é que ele vai defender chegando lá, caso seja eleito. Mas eu quero voltar um pouquinho, que você fez uma pergunta da importância do Sindicato dos Metalúrgicos no cenário político em Guarulhos. O sindicato vai fazer 63 anos, dia 30 de abril. Agora, em abril, completa 63 anos. Todas as conquistas dessa cidade nos últimos 60 anos têm a participação do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Eu vou te falar algumas delas. O poupa-tempo de Guarulhos, quem trouxe foi o Sindicato dos Metalúrgicos. E você lembra disso quando o Chicão era presidente do sindicato e vereador pelo PSDB. Em uma articulação com o governador Mário Covas, que era do mesmo partido dele, ele conseguiu trazer o poupa-tempo para Guarulhos. Então, foi o Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos foi a primeira instituição na cidade a tratar esgoto. E você lembra disso. O esgoto do Parque Primavera. Foi o primeiro programa que eu pus no ar aqui. Exatamente. Então, não foi a Prefeitura de Guarulhos que começou a tratar esgoto. Foi o Sindicato dos Metalúrgicos. Na época, o Almeida era prefeito. Levamos o Almeida lá no clube para ele ver, né, que tinha uma estação de tratamento de esgoto que foi construída pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Várias passarelas da Via Dutra, que hoje, né, evita acidentes, foi o sindicato que conseguiu articular com a Nova Dutra para construir. Então, Guarulhos tem muitas ruas asfaltadas que foi o sindicato. Por exemplo, lá na rua Galáxia, no Parque Primavera, quem pagou foi o sindicato. E aí, a gente sempre cobra do poder público, né, atitudes positivas e a gente dá exemplo. Guarulhos tem o primeiro gramado sintético, foi o sindicato que construiu. Nós somos referência. Eu tenho que acabar o programa. Tudo de bom que Guarulhos tem nos últimos 60 anos, tem a mão do sindicato. Tá bom. Então agora a gente vai acabar o programa, eu queria que você falasse. Já acabou? Para Guarulhos, já. A gente fala pra caramba. Fala ali pra câmera. O que a gente sempre falava no fim das matérias, lembra, Cabeça? Guarulhos? Guarulhos merece mais. Guarulhos, eu gosto de você. Isso mesmo. Guarulhos, eu gosto de você. Volta na segunda-feira que vem. Tenham todos vocês uma excelente semana. Obrigado, Poxa Cabeça. vida, muito obrigado. Passou rápido. Eu achava que era 1 hora de gravação, porque meia hora só dá pra gente se apresentar. Muito obrigado. Um abraço a todos os guarulhenses aí. Até a próxima.